E eu sei que é um hábito que muda a vida, que qualifica a gente mesmo. Vou mostrar já. Que qualifica a gente mesmo, sabe? Não só pessoalmente, mas profissionalmente. Leitura ajuda a gente a não se sentir sozinho, a gente se entende melhor, a gente percebe que tem outras pessoas que pensam parecido. Não, e a questão do vocabulário. Ou às vezes Pois eu tô me sentindo, eu falo, gente, eu preciso ler. Eu sei exatamente quando eu tô muito tempo sem ler. E acho que a questão do foco também. Vocabulário, então, pra gente se comunicar melhor, a gente tá numa época que a gente tem muita dificuldade de focar. Muita dificuldade. E o que eu digo é, a gente precisa ter a habilidade, a gente precisa conseguir focar quando a gente precisa. E concentrar um tempo na leitura ajuda nisso. Então, o Clube do Livro é uma comunidade de leitores, a gente tem um perfil exclusivo no Instagram e na Hotmart, a plataforma onde ele roda. E lá a gente compartilha, a gente divide as leituras, então a gente escolhe uma lista de 9 livros que vão ser lidos em 10 meses, e a gente acompanha essa leitura quase que diariamente. Então agora a gente vai ler de tal página a tal página, o que ele tá falando é isso, esse autor é esse, o histórico dele é esse, a gente compartilha coisa para ajudar a entender. E debate depois, assim? Sim, todo mês tem uma aula comigo e com o Karnal sobre o livro lido, então ajuda a fixar conteúdo e a se manter motivado, e depois a gente tem uma live para tirar dúvidas e aprofundar um pouco mais a Gente, leitura. quantos alunos mais ou menos já passaram por... Quase 15 mil pessoas já. E os feedbacks são maravilhosos. Juro, as pessoas falam, mudou minha vida, eu comecei a desenhar projetos, eu agora entro em discussões. Teve uma moça que me escreveu falando, cara, eu entrei num trabalho novo, toda vez que as pessoas estavam discutindo, tipo, num happy hour e tal, eu me sentia excluída da conversa, eu não sabia falar sobre aqueles assuntos. Depois que eu entrei no Clube do Livro, eu não só consigo falar sobre, mas as pessoas, tipo, param e me escutam. Eu virei meio centro das atenções, sabe? Porque eu tenho repertório. Porque aí você não tá falando de impressão. Você vai falar com conhecimento de causa, entendeu? Depois de ter estudado sobre aquilo. Então, é muito legal. Gente que falou que conseguiu fazer apresentações ao vivo, porque tinha medo de falar em público. Vencer timidez. É muito legal. Nossa, e como vocês escolhem os livros? Por tema. Tá. Então, posso fazer só para vocês terem uma ideia, vai. Esse livro aqui, que chama A Mente Moralista, é o Kit de Alguém. Ele vai falar basicamente sobre como a gente constrói os nossos padrões morais e por que a gente está tendo tanta dificuldade de falar uns com os outros. E ele vai dar dicas de como a gente estabelece um diálogo produtivo. Então, para os tempos que a gente está vivendo, fundamental, né? Maravilhoso. Esse livro aqui fala sobre a história da filosofia. Então, sabe quando você tá vendo rede social e aparece assim, filosofia dos estoicos, e você fala, tipo, beleza, essa frase é legal, mas você não sabe nem muito bem o que significa o estoicismo? Esse livro é de um autor francês que fala muito fácil. Então, você sai dele entendendo e conseguindo se colocar numa conversa. É muito, muito legal esse livro. Tá escrito Filosofia para os Novos Tempos. Ele é muito bom, Aprender a Viver. Esse livro, Naufrágio das Civilizações, fala um pouco dos tempos que a gente está vivendo, quais são os conflitos, do nacionalismo, essa questão da crise da democracia, então super atual e muito bom para a gente entender aqui. Galileu e os Negadores da Ciência, falando sobre como o pensamento, a intelectualidade não pode ter limites, tem que ser livre, e como a gente faz para evitar o negacionismo. Demais. Atual, né? Muito, gente. Pois é. Demais. Chocada. A Sociedade do Cansaço. O que tá escrito embaixo? Amor de Deus. Autor de Deus é matemática. Autor. Ah, tá. Ele é o Mário Lima. Que é astrofísico da NASA, mas escreve pro público leigo. A Sociedade do Cansaço é um livro que todo mundo tem que ler, porque ele fala basicamente sobre como a gente incorporou uma cobrança infinita e a gente tá o tempo todo exausto. E ele vai explicar essa dinâmica para que a gente possa pensar sobre ela e eventualmente fugir dela. Perfeito. E é bom também, isso aqui é muito bom pra começar, porque é um livro pequeno, e aí você termina o livro rápido, e você fala, ai, caraca, eu vou ler mais. É sério. Mas no Clube do Livro, não é assim. Porque como você tem as aulas e tem o acompanhamento todo dia, você consegue ir com calma. Pra você ter ideia, se você separar 20 minutos por dia, você faz o Clube do Livro e termina o ano, assim, com 9 livros. Quantas páginas por dia, você tem ideia? Que a gente calcula? Umas 10 páginas, já dá. Super tranquilo. Super tranquilo. Algoritmos de Destruição em Massa, falando sobre os algoritmos, que a gente vai ter que aprender na vida. O Avesso da Pele, que fala sobre racismo, e é um texto brilhante do Jefferson Tenório. Aí eu vou falar. Hibisco Roxo fala um pouco da questão religiosa na Nigéria, da Chimamanda. Vocês já leram alguma coisa da Chimamanda? Não. Muito bom. Perigo de uma História Única também é maravilhoso. Uma autora nigeriana. E esse, o Anel de Giges, ele vai falar sobre ética, te dizendo: se você tivesse um anel que te deixasse invisível, você tomaria as mesmas decisões e atitudes que você toma hoje? Ai, pesado. Ai, nossa. Não é legal? É. E aí tem toda uma discussão que ele vai falando as hipóteses que foram traçadas pela história. É muito divertido, gente. O clube é realmente uma experiência, assim,